Aleluia. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Aleluia. Eu gosto assim, amados, mulheres fervorosas como brasa. A palavra diz: lâmpada para os seus pés e luz para o meu caminho. Então, amada, a gente anda na luz. Não tem para que ter vergonha, não tem para que andar de cabeça baixa, não tem para que andar igual a galinha. A gente tem que andar como águia, olhando por cima. Amém? Louvado seja o Senhor. E assim como tem fogo aqui, eu quero que vocês também fiquem com fogo aí, amados, que o negócio aqui é quente. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é única, ela é verdadeira, ela não volta atrás. Ela não muda em algum momento sequer, e nem nas vezes em que nós duvidamos, amém? Diga assim comigo: este é o dia que fez o Senhor. Aleluias. Vamos abrir lá em João, vou ler uns textos com vocês rapidinho, porque tem outras pérolas para lançar para vocês aqui. Louvado seja o Senhor. João capítulo 1, enquanto vocês vão abrindo, eu já vou adiantando, tá bom? Porque a gente vai até o 14 e depois a gente vai lá nos outros. Amém. No princípio, vamos lá, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, aleluia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, meu Deus, que coisa gloriosa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreendem. Aleluia. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que era a verdadeira luz, que ilumina todo homem, que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Aleluias. E o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aleluia, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aquele que creem em seu nome. Amém? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem toda a vontade do homem. Nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Você entendeu que desde o princípio é a palavra? Você entendeu que desde o início é a palavra, e a palavra é a verdade, e ela volta, e ela segue, e até hoje ela permanece a mesma, ela não muda. A palavra, ela é luz, a palavra, ela é a verdade, a palavra, ela é o nosso pão, a palavra, ela é a nossa rocha. Aleluia, e nela não há sombra de dúvida. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, o próprio Deus usou a palavra. Amém? Deixa eu abrir para vocês rapidinho lá, não precisam abrir, só para que vocês compreendam. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Falar é necessário, a palavra. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu estava meditando, né, e me veio esse versículo, e logo no louvor, eu fico muito feliz quando existe união, né? Porque quando todos estão no mesmo pensamento, o Senhor para e fala a mesma coisa dos nossos corações. E quando eu estava meditando na palavra, e o Senhor colocou a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Aí quando foi no louvor, a palavra está junto de ti, mulher, no teu coração. Amados, vocês entendem isso? Vocês entendem o poder que está dentro de vocês? Vocês entendem o poder que há sobre vocês? Amadas, eu estava meditando também, e eu lembrei quando Jesus apareceu para... Quem foi a primeira pessoa quando ele ressuscitou? Para quem foi a primeira pessoa que ele se mostrou? Quem foi, amadas, a primeira pessoa? Maria. Foi um homem? Quando estavam todos os homens, eu fiquei maravilhada. Quando os homens estavam pescando, que Jesus apareceu no mar, o que foi que eles disseram? É um fantasma. Aí quando Maria viu Jesus, meu mestre, amadas, ela tinha intimidade, ela tinha a palavra.
Amém? Existe uma autoridade, a palavra está dentro de você, está na sua boca e no seu coração. Não tem para que você recuar, não tem para que você duvidar do chamado de Deus na sua vida. Amados do Senhor, ocupe o seu lugar. Amém? Ocupe o seu lugar, não tenha medo, se levante, ocupe o seu lugar. Não é o seu lugar na cadeira, não, é no seu lugar. Senhor, eis-me aqui, o que eu vim fazer aqui nessa terra? Só para ser mãe? Não. Só para ser administradora de empresa? Não. Mas para levar o mundo, para até estar na recepção, dar um sorriso assim de prótese para quem está chegando. Mas você tem um chamado, você não está aqui em vão. Amém? A palavra, ela permanece, ela é sobre todas as coisas. Agora eu vou para o texto principal, 1 Coríntios capítulo 2, bem rapidinho também. Aleluias, esse eu me regozijei também. Aleluias, vou abrir aqui outra versão. Amara, se eu fosse vocês, eu não admitia sair do mesmo jeito que vocês chegaram aqui. Porque este é o dia que fez o Senhor e a palavra ela traz liberdade, a palavra ela traz restauração. A palavra, quando nós cremos, como disse João, quando nós queremos, ela faz. Amém? E muitas vezes você nem quer, mas deixa eu lhe dizer que tem alguém intercedendo por você. Os livramentos de Deus é como Maiara falou aqui no testemunho, por causa dela, a empresa deu outro salto. Deus sempre vai colocar pessoas na sua vida. Quando você está com as pernas trêmulas, Deus sempre vai colocar alguém para levar a palavra. Amém? Aleluias. E muitas vezes nós achamos que a palavra é só para clarear o pecado, né? Ah, porque Deus me mostra, eu estou pecando, Jesus. Oh, amada. A gente está pegando todo tempo, sempre tem um pensamento negativo, sempre a gente olha para a irmã assim, às vezes. É ou não é, mulheres? Eita glória, vamos lá. Versículo 1 Pedro 2, 1. Amaras, é 1 Pedro, é só para você saber se você estava ligado. 1 Pedro capítulo 2. Lá no finalzinho. Mas eu vou adiantando. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2. Vamos lá, antes que eu me troque de novo. Portanto, olha que coisa linda. Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de ódio. Não se finjam de bons. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Certo? Eu gosto dessa versão. Vamos lá. Mas se quiserem, eu posso vir para cá. Mas essa aqui é mais poderosa na nossa cara. Vamos lá. Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de ódio. Não se finjam de bons. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar dos outros por trás. Clamem por mais, como um bebê chora por leite. Olha essa parte. Comam a palavra de Deus. Leiam-na. Pensem-na. E cresçam fortes no Senhor. Aleluia. Se vocês já experimentaram a retidão e a bondade do Senhor, cheguem-se a Cristo, que é o alicerce de rocha, vivo sobre o qual Deus constrói. Embora os homens o tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, o que escolheu acima de todos os outros. Versículo 5. E agora vocês se tornaram pedras vivas. E agora vocês se tornaram pedras vivas de construção para Deus utilizar na edificação da sua casa. E o que é mais? Vocês são sacerdotes santos, portanto, cheguem-se a Deus. Vocês são aceitáveis a Ele por causa de Jesus, por causa da palavra. Desde o início até agora, a palavra tem lhe sustentado. Amém? Vocês são aceitáveis a Ele por causa de Jesus Cristo. E ofereçam-lhes aquelas coisas de que Ele se agrada. Viver a palavra, amém? Tal como as Escrituras declaram. Eis que eu estou enviando Cristo para ser a preciosa pedra de esquina da minha igreja, cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aqueles que nele confiam. 7. Sim, ele é muito precioso para vocês, os que creem, e para aqueles que os rejeitam. Ora, a mesma pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra da esquina, a parte mais honrosa e mais importante do edifício. Aleluias.
Versículo 8. E as escrituras dizem também: ele é a pedra sobre a qual alguns tropeçarão, e a rocha que os fará cair. Eles tropeçarão porque não atenderão à palavra de Deus, nem a obedecerão. E portanto este castigo deverá vir como consequência, e eles cairão. Olha aí. Mas vocês não são assim. Aleluia, está falando com nós, igreja, mulheres. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei. Aleluia, onde estão as rainhas dessa igreja? Glória a Jesus. São santos e puros por causa da palavra que os purifica, por causa de Jesus. Pertencem ao próprio Deus. Tudo isto para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, para a palavra que clareia todas as coisas. Ela clareia o nosso interno, ela clareia o seu externo. Amém? E Paulo disse: eu oro para que os seus olhos sejam iluminados, para que vocês possam compreender a esperança do seu chamamento em Cristo Jesus. Amém? Nunca para na geração passada, nunca para na geração lá de Moisés. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A sua palavra é a nossa rocha e nós estamos avançando, edificando, escolhidos pelo Senhor para edificar a nossa casa sobre essa rocha. Amém? Antes vocês eram menos de nada. Que versão poderosa. Antes vocês eram menos de nada. Agora pertencem ao próprio Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da bondade de Deus. Agora a própria vida de vocês foi mudada por Ele. Aleluia. Ele mudou a sua sorte. A palavra mudou a sua sorte. A terra era vazia e sem nada. Ele disse: haja luz. Amém? Amadas, abra sua boca, como foi ministrado no louvor. Abra sua boca, profetize sobre a sua vida. Amém? Aleluia, tem um louvor que fala, eu não lembro, João sempre ri quando está tocando, que fala sobre a prosperidade, né? E tudo aquilo que eu toco, abençoado será. E eu coloquei a mão no bolso, quando ele disse assim: e tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Aí eu lembrei: e tudo aquilo que eu toco, abençoado será. E tudo aquilo, amados, fale na sua vida. Não se retenha, não tenha medo, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, amém? Aleluias, louvado seja Deus. Eu não vou ler outra parte porque tem outras pedras para ministrar, mas eu quero encerrar com vocês lá em Salmos, rapidinho. Essa eu quero que vocês leiam, quando fecharem levantem a Bíblia comigo. Salmos 60. Eu gosto também dessa versão. Versículo 4. Aleluias. A palavra, como eu falei, ela não só nos traz clareza sobre a nossa área espiritual, sobre a nossa área do pecado. Como a gente sempre, quando fala de luz, a gente sempre fala: Senhor, eu estou pecando. Senhor, clareia os olhos da minha irmã para ela não pecar. Senhor, não sei o quê, né? Não, amadas, a palavra ela traz luz para o nosso externo. Lá em Tiago, que eu não tinha separado, mas eu não vou ler por causa do tempo, mas ele fala que a palavra ela nos ajuda tanto interiormente como exteriormente. Então a palavra te ensina também, mulheres, a se vestir, a se comportar, a falar. Está na palavra. Eu posso ler, pastora, rapidinho? Ô, glória! Vamos lá, então. Tiago. Daqui a pouco a gente vai para Salmos. Tiago. Aleluia. Lá no finalzinho também. Tiago, capítulo 1. 17. Aleluias, louvado seja Deus. Aleluias, eu amo essa palavra. E como estava escrito, comam essa palavra não foi só para vocês que estão me ouvindo, é para mim também. Como disse o nosso pastor Ricardo, faça assim, ó. E tem quantos olhando para você? 4 apontando para você. Então, antes de falar, fulaninho era para estar aqui ouvindo essa palavra, não, essa palavra é para você, porque esse é o dia que fez o Senhor e a palavra veio para libertar nessa noite. Aleluia, amém? 17 diz assim: mas tudo, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda a luz, o Criador da palavra, amém? A palavra que traz luz e que resplandece para sempre sem mudança nem sombra. Olha só.
E foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a vida nova. Olha só, você tem a palavra hoje? Tudo mudou. Amém? Tudo mudou, tudo é diferente em nossas vidas. Ele nos deu a vida nova por meio da verdade, por meio da palavra, por meio de Jesus. Foi Ele que se deu da verdade da sua palavra e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos da sua nova família. Versículo 19. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que o melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos. Aleluia, mulheres. Oh, Jesus, nós somos tratadas, não somos? Oh, amadas, somos tratadas. Aleluia. Versículo 21. Versículo 20, né? Pois a ira não nos torna bons, como Deus exige que sejamos. A palavra nos transforma todos os dias, quando nós queremos, amém? Versículo 21. Portanto, livrem-se de tudo que está errado em sua vida, tanto interna, olha, como externamente. Que versão poderosa. Não tem para onde correr. A luz, a palavra está lá, clareando aonde você estiver, a palavra vai trazer. Em todas as áreas, na área financeira, na área física, na área da saúde, a palavra ela vai trazer claridade, vai trazer discernimento para você, amém? Versículo ainda 21, né? Tanto interna como externamente. E alegrem-se, olha só, o Senhor dá o ensino, aí fala, e alegrem-se humildemente com a mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela é capaz, aleluia, ela é capaz de salvar as nossas vidas, à medida que se desenvolve em nossos corações, à medida que você busca, à medida que você para, à medida que você vai de madrugada, mulher, não ache que é em vão. A hora que você acorda de madrugada e vai lá se ajoelhar e botar a cara no chão, e deixar o nariz escorrer, deixar olho sair, lágrima, e sabe, né? Tô enganada, mulheres, ou vocês não fazem? Lembrem-se nessa noite que não é em vão. Acordar de manhã e comer esse pão. Na hora do almoço, dar uma paradinha e ler a palavra. Na hora você pode não entender nada. Aí quando acontece alguma coisa amanhã, a palavra vem como lâmpada. Lembra, filha, daquele momento? Amadas, você não nasceu em vão. Você não é uma bichinha, um verme. Você é amada, geração eleita, povo escolhido, sacerdócio santo. E este é o dia que fez o Senhor, que trouxe a palavra para trazer para a sua vida nessa noite. Não saia daqui igual a galinha. Saia daqui igual uma águia, olhando. Eu sou amada por Ele. Amém? Aleluia. Estou terminando, viu, moça? Aleluia. Ela é capaz de salvar as nossas almas à medida que se desenvolve em nossos corações. 22. E lembrem-se, oh, aleluia. E lembrem-se, esta mensagem é para obedecer e não apenas para ouvir. Portanto, não se enganem, amém? Não se engane do que você está ouvindo hoje. A palavra te trouxe aqui. Tenha certeza que mulheres se ajoelharam, mulheres clamaram ao Senhor para que você chegasse até aqui. Palavras de profecia foram lançadas sobre sua vida para que nada interrompesse você de vir aqui e entender, ter os olhos iluminados que você é salva, redimida, santa, justificada, amada, escolhida e nada vai parar você. Amém? Agora vou ler rapidinho Salmos, não abram. Deixa que eu abro em nome de Jesus. Salmo 60, pegue sua Bíblia fechadinha. Vamos, o mercado está fechado, mas nós podemos estremecer esse chão. Oh, aleluia. Pega a Bíblia comigo, mulher. Levante assim comigo. Calma que eu não abri ainda, peraí. Aleluia. Salmo 60, guardem para vocês. Eu até coloquei no grupo das mulheres também. Levante assim comigo. Pode registrar que está linda. As mulheres estão ousadas. Olha, aleluias. Aleluias. Tu nos deste uma bandeira para ser levada. A bandeira, a tua verdade. Ficaremos todos juntos nela. Aleluia, você pode dar glória a Deus. A palavra é a nossa bandeira. Muitos têm o prazer de pegar a sua bandeira do país e colocar sobre seus ombros e colocar a bandeira do seu time, nada contra. Nós somos flamenguistas, né, pastor? Vale a pena colocar a bandeira. Mas muitos, nem, amados, essa é a nossa bandeira. Nos momentos de angústia, de aflição, é a palavra que traz luz. Mulheres, sejam guiadas pela palavra e ocupe o seu lugar. Aleluia.
paz, igreja. Glória a Deus por esta palavra. Estou aqui só para complementar essa palavra que já foi poderosa. Abra em Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Amém? Todos acharam? Mulheres guiadas pela palavra de Deus, ocupem o seu lugar. Eu quero que toda vez que eu falar, mulheres guiadas pela palavra de Deus, vocês falem, ocupem o seu lugar. Vamos tentar? Mulheres guiadas pela palavra de Deus. Amém, aleluia. Salmos 119, 105 fala: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outra versão diz: a tua palavra guia os meus passos e é luz para o meu caminho. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, né? Fala sobre a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa, a felicidade daqueles que são guiados, que veem a palavra de Deus, que se alimentam da palavra de Deus e são guiados. Eles são felizes. Esse versículo, lâmpada para os meus pés e tua palavra e luz para o meu caminho, parece ser um versículo assim óbvio. Nós estamos num caminho, nossa vida é um caminho, nós não sabemos o nosso futuro, né? Estamos no presente e precisamos diariamente tomar decisões e a palavra de Deus deve ser o caminho, deve ser a luz. Então a gente não sabe o que decidir e quando a gente busca o Senhor pela palavra, a gente tem as respostas corretas. Amém? É um versículo óbvio, mas muitas vezes a gente não pratica ele. A gente é guiado por sentimentos, guiado por visões, por sonhos. Não que seja errado, mas a direção de Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser o principal. A gente pode ouvir conselhos de pessoas, conselhos a gente pode ouvir, mas a palavra tem que ser o direcionamento principal. A Bíblia, ela é remédio, ela é bálsamo, ela é vida, ela é instrução, ela é sabedoria. A Bíblia fala quem somos nós, como devemos andar, como devemos nos portar. A Bíblia é receita, é orientação, é luz no caminho. Eu não poderia deixar de falar um pouco sobre a minha vida. A palavra de Deus foi o que me salvou de muitas frustrações, de decisões erradas. Quando eu não tinha para quem perguntar, quando eu não tinha paz, ela foi uma solução. Eu tenho muitas pessoas ao meu redor, você pode ter muitas pessoas ao seu redor, mas tem decisões, tem momentos que você se sente só e não tem para quem perguntar. E esta é uma solução. Esta é a solução, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. Como eu conheci, qual foi a palavra que me fez me apaixonar pelo Senhor? Foi a parábola das 10 virgens. Eu era criança, eu tinha para 9, 10 anos, eu ouvi essa palavra. A palavra é tão marcante, tem palavras que são tão marcantes nas nossas vidas, que eu me lembro a roupa que eu estava vestindo, eu me lembro quem foi o pastor que pregou, o lugar onde eu estava, e faz alguns anos, né? E, resumindo, né? Essa palavra, ela compara o reino dos céus com essa história de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que saíram ao encontro do noivo. Então, essa palavra, eu era uma criança. Então, mães, mulheres, crianças, 8, 9 anos, vocês acham que eles não estão ouvindo? Essa palavra foi ela que me trouxe vida, é a palavra que nos traz vida. Foi essa palavra, uma palavra que pode ser um pouco difícil de uma criança entender, mas eu entendi, eu quis esperar por esse noivo. Então, resumindo, né? Essa palavra fala que elas estavam esperando, elas foram encontrar o noivo, e aí o noivo demorou, elas se cansaram, elas adormeceram. As 5 prudentes todas tinham lâmpadas, mas só as 5 prudentes tinham azeite. E quando falaram, o noivo está vindo,
Aí as 5, quando elas acordaram, despertaram, as 5 viram que não tinha azeite nas suas lâmpadas e foram à meia-noite tentar comprar. Unção não se compra, você busca todos os dias. Elas foram comprar e o noivo chegou, né? E é uma comparação do reino dos céus. E é assim. Jesus Cristo está voltando e nós temos que ser como as prudentes, as noivas prudentes. Nós temos que todos os dias meditar na palavra, porque é ela que nos traz vida. Então, vou falar de algumas palavras rapidamente. Essa foi a palavra que me trouxe vida e eu, criança, né, fui encontrada por essa palavra. Tem palavras que marcam você, que marcam a sua história. Teve outro momento da minha vida que eu precisava, como eu disse, eu estava sozinha e eu poderia consultar os meus pais, alguém, mas era uma decisão que só eu poderia tomar. E eu não tinha para quem perguntar no momento. Então, Senhor, orei, dobrei meus joelhos, orei e disse, Senhor, eu preciso de uma resposta agora. E essa resposta é só na palavra, abri a palavra. E por incrível que pareça, a gente lê assim, lâmpada para os meus olhos, a gente pensa que é algo assim, natural, mas a palavra de Deus é viva, é sobrenatural. Aquela resposta que eu precisava, parecia não, o Espírito Santo estava assim, de frente a mim, Eu estava lendo uma palavra natural, uma história natural da palavra de Deus, e aquilo era a resposta. E não precisava de resposta de ninguém. Foi a palavra que foi a decisão naquele momento que eu deveria tomar. A palavra, ela gera uma sensação, não sei se gera em você, eu espero que gere em você. E se não gera, a partir de hoje, eu creio que ela vai gerar em você essa sensação de que, como é alguém falando com você, que é o Espírito Santo, é Deus falando com você. Uma sensação que eu não tenho como descrever. É um turbilhão, é como águas vivas. Por isso eu entendo a fala de Jesus quando fala para a mulher samaritana, que se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Essas palavras. Na verdade, ele era a palavra viva, né? Complementando o que Tiana disse. Ele era o verbo, a palavra viva que estava na frente dela. Mas como ainda não estamos vendo a palavra viva, essa é a palavra viva. É nela que temos que meditar todos os dias. E aí eu posso passar uma noite, várias noites, falando sobre a palavra, que ela vai falar a mesma coisa e coisas diferentes. A palavra, ela se renova a cada dia. Eu sei o Salmo 1 decorado. Eu sei que muitas pessoas aqui sabem, o pastor Léo ama pregar esse Salmo 1. E aí, essas semanas, esse mês especificamente, eu estava lá atrás na escolinha, Leonardo até viu, estava ensinando para as crianças o Salmo 1. E aí, o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí eu fiquei assim, explicando para eles, é isso, é isso, é isso. A condição para ser feliz é meditar de dia e de noite. Parecia que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu tenho ela decorada, tenho ela dentro de mim, mas toda vez que eu for ler vai ser de forma diferente, eu vou escutar algo diferente, eu vou aprender algo diferente. Então, essas são as minhas experiências. Eu sei que vocês têm pessoas que eu conheço, tem pessoas que eu não conheço, podem ter poucas experiências, muitas experiências, mas não deixe de viver a palavra. Se você meditar nela de dia e de noite, você vai viver experiências e nunca mais você vai ter sede de nada, você não vai querer buscar lá fora, porque é a palavra é que vai alimentar você, amém? A palavra de Deus tem muitas promessas. Vou falar 3 promessas. Em Atos diz, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Salmos 91. Apocalipse, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Como eu vou saber dessas promessas se eu não leio a palavra de Deus? Eu não sei se você pode ouvir, espero que você fique alegre com essas promessas, são promessas eternas, mas se você não ler a palavra, você não vai saber o que Deus tem prometido para você. Se você é novo convertido, comece a buscar, você já vai aprender, vai se alimentar, e essas promessas são suas, amém? Para finalizar,
tem uma frase do pastor Samuel Wagner que eu ouvi essa semana e complementou o que eu já tinha estudado. A Bíblia, ela não é um bolo para você comer em ocasiões especiais. A Bíblia, ela é um pão para você comer todos os dias. Entendeu? Vou repetir de novo. A Bíblia não é um bolo para você comer em ocasiões especiais. A Bíblia é um pão para você comer todos os dias. Não adianta você se alimentar só na quinta-feira e só no domingo, ou só no domingo, e não buscar a palavra. Desse jeito você vai morrer espiritualmente. Então eu espero que você se alimente todos os dias. Tem várias palavras, vou falar a última palavra que tocou o meu coração ultimamente, né? Falei a primeira e vou falar a última que tem tocado o meu coração. Não precisa abrir. Deixa eu abrir aqui rápido. Em Lucas 24, fala dos discípulos no caminho de Emaús. Então, como o Cidiano tinha comentado, né? Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para a primeira pessoa, que foi a mulher, né? Maria Madalena. E depois, ele no caminho, ele encontrou os discípulos, os 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, né? E quando ele encontrou eles, ele estava sofrendo, porque o Jesus, o Messias, havia morrido, já fazia 3 dias, e eles estavam na dor do luto, sofrendo porque tinha perdido o Messias, né? E eles encontraram, o Jesus encontrou eles e perguntou o porquê que eles estavam dessa forma, e ele perguntou, você não estava por aqui, você não sabia, né, como eles falaram, né? Você não sabia, não sabe o que aconteceu, e começou a contar para eles, né? E aí, tinha ficado tarde e eles chamaram Jesus para ir para a casa deles, sem reconhecer o mestre, né? A dor deles impediram de reconhecer o mestre. E aí quando eles chegaram na casa deles, né? Eles foram para a mesa, aí Jesus e eles. E Jesus fez assim. Eu não sei se você entendeu. Jesus abençoou o pão e partiu. Nesse momento, eles reconheceram que ele era o mestre e o mestre desapareceu. O que eu quero dizer com isso? Você não vai conhecer. Eles conheciam, porque eles tinham intimidade com ele. No primeiro momento, a dor não deixou eles verem quem era Jesus. Mas eles reconheceram, porque eles estavam andando com Cristo por 3 anos, né? Eles reconheceram porque eles tinham comunhão com Deus, com o Verbo vivo. Então, se você não tiver comunhão com Deus, se você deixar que a sua dor, que as suas frustrações, gente, todos nós temos dores. Todos nós temos lutas. Não é fácil servir ao Senhor, é muito gratificante. Eu não tenho palavras para dizer, eu não voltaria atrás, eu não iria para o mundo. Mas é difícil para todos nós. Mas se a gente deixar que a nossa dor, como a dor deles, nos paralisar, fazer a gente voltar atrás, a gente não vai reconhecer o Mestre. Então a gente tem que deixar a nossa dor, sofre, deixa a nossa dor e se alimenta. E se alimenta, e se alimenta. Porque aquele partir do pão era comunhão. A partir daquilo, eles reconheceram quem era o Cristo. Se eu só me alimento um dia na semana, eu não vou reconhecer quem é Deus. Eu tenho... Alguns meses atrás, eu deixei as lutas do dia a dia, que são lutas válidas, todo mundo tem lutas, trabalhando de 8 às 18, andar de ônibus e vir. E as lutas diárias que todos nós temos, diferentes situações, mas nós todos temos. E eu deixei que esse cansaço me fizesse não meditar na palavra todos os dias. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente pensa, tem nada a ver, isso é normal. Aí faz igual a música, isso é coisinha que faz crente se dar mal. A gente não lê, tem nada a ver, a gente vai botando desculpas. Eu estou dizendo que é um triste testemunho meu, botando desculpas. Aí eu começo a ouvir vozes. Uma voz dizendo que eu não posso fazer,
que eu não posso andar. Quem é você? Onde você está? Você não vai crescer. Você não vai formar família. Não só para mim, mas essas vozes podem aparecer diariamente para vocês. E aí, com a experiência, né, de alguns anos, depois de alguns dias, porque eu fiquei ouvindo e ficando mal, e ouvindo, e aquela vozinha assim, no seu interior. Você não pode fazer isso, você não é digna disso, você não pode, você não pode, você não pode. E você vai se alimentando desse, fica um do lado do outro, né? Falando. E você vai se alimentando. Aí eu voltei bem quietinha, Jesus me perdoe. Eu preciso meditar na sua palavra, senão eu não vou ouvir a sua voz. Eu repreendi, porque eu sabia de quem era aquela voz. Se a gente não está ouvindo a voz de Deus, do outro lado só tem o Satanás. Então, eu estava ouvindo a voz de Satanás. Satanás vai falar para você que você não pode, que você não é digna, de que você não vai ser feliz, de que você não vai ter filhos, de que a sua empresa não vai prosperar. Qualquer coisa mal. Mas se a gente sabe as promessas do Senhor, se a gente se alimenta, a gente sabe que aquilo é a palavra do diabo. Entendeu? Contra as nossas vidas. A palavra de Deus diz que a gente vai prosperar. Diz que mal não vai chegar à nossa tenda. Se a gente habitar no esconderijo do Altíssimo. Tem as condições. Entendeu? Mas nada se compara em estar debaixo da graça do Senhor. Como podemos fazer isso, né? Se alimentar dia a dia. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Nós temos a palavra, nós temos aplicativos, nós temos devocionais, né? Tem devocional no celular, tem livros já com a leitura diária pronta, tem linguagem, fazer igual a diaconisa Cintiano, tem linguagem facilitada, ela está falando uma linguagem diferente do que a gente estava lendo, uma linguagem facilitada. Marquem a Bíblia, minha Bíblia é toda assim, ó, marcada, pintada, destaque, releia as passagens que você já leu, escute novamente. Fui ler o Salmo primeiro e aprendi novamente outras coisas que eu não tinha ouvido. Gente, eis que farei uma coisa nova, o Senhor diz para nós, amém? A palavra de Deus é viva, poderosa, corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, julga os desejos e pensamentos do coração dela. Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu disse que eu ia terminar, mas eu preciso falar mais uma palavra. Rapidinho. É assim, vai buscando, que você vai se alimentando, né? Como as 5 virgens, né? Que eram prudentes, vai se alimentando da palavra, porque uma hora você pode estar aqui, outra hora você pode estar na rua para alguém, ou você pode estar na sua casa e alguém precisar da palavra, você vai ter a palavra, ou você mesmo vai precisar da palavra, pode ter certeza. E se você estiver alimentado, você não vai ser frustrado. Mas se você não se alimentar, você vai ouvir vozes, outras vozes, e que você possa reconhecer, não deixar, não estou deixando mais isso. Eu sou falha, muitas vezes não consigo todos os dias, mas nem que eu leia um versículo, nem que eu veja o aplicativo que dá aquele versículo, o aplicativo da Bíblia dá um versículo todos os dias, nem que eu pare e medite, que não é só ler, é você meditar. Eu estava conversando com uma pessoa aqui, eu disse... Eu não acredito, eu já li Gênesis várias vezes. Talvez seja o livro que eu tenha mais lido. E a gente sempre passa pela história de Abraão. E eu, meu Deus, como é que eu não consegui ver isso? Não precisam ler, mas Gênesis, antes de Deus chamar Abraão, ele chamou o pai dele, né? Tera. E Abraão tinha mais 2 irmãos. E Deus fez o chamado dele para a terra de Canaã. Todo mundo sabe da história de Abraão. Deus chamou Abraão para uma terra que ele ia mostrar. Mas antes tem a história do pai dele. Deus chamou o pai dele para a terra de Canaã, certo? E aí, um dos 3 filhos dele, que era Abrão, Naó e Arã. Arã, pai de Ló, morre. E aí, Deus mandou ele sair do Ur dos Caldeus para Canaã. Só que no meio do caminho tem a cidade de Arã, a cidade da dor dele. Gente, isso são
5 versículos, Gênesis 11, 26, daí 5 versículos assim, que não conta essa história desse jeito. A gente tem que ler e meditar. Eu li várias vezes. E aí diz assim, Gênesis 11, 31. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Deus tinha chamado ele para onde? Para Canaã, não para Harã. Harã é o nome do filho dele, o nome da dor dele. Ele parou no lugar da dor dele. Mais uma vez, não pare na sua dor. Não dê desculpas. Leia a palavra de Deus e seja alimentado por ela. O povo de Deus estava no deserto. E nós passamos por um deserto todos os dias, né? Mas o povo de Deus era sustentado. Deus supria eles, né? Quando tinha calor, supria com a nuvem. Enfim, Deus supria. Então é melhor a gente estar debaixo da graça de Deus, da palavra de Deus. E que a palavra de Deus, ela alimente você todos os dias. Não dê desculpas da sua dor. Todos nós temos dor. Mas não queira ter uma história de dor como o pai de Abraão. E Abraão, o pai da fé, foi chamado para uma terra que ele não sabia qual era. E a terra dele era Canaã. Ele completou o chamado do pai, né? Mas imagina se fosse o pai, né? Porque Deus tinha uma história para Abraão. Mas não parem no lugar da sua dor. Deus chamou cada um de vocês. Cada um de vocês. É isso que eu tinha para falar. Mulheres guiadas pela palavra de Deus, ocupem o seu lugar. Eita, Glória, não se preocupe que você está vendo esse caderno, alguém está dizendo assim, pastora, mais uma pregação e com esse caderno desse tamanho, misericórdia, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Fique de pé bem rapidinho aí, levante essa Bíblia assim para o alto. E olha, preste atenção, quem cura é a palavra, né? Enquanto a gente está compartilhando e ouvindo essa mensagem, o Senhor está passando aqui nesse lugar e curando. Ele está te curando, Ele está visitando a sua família, Ele está visitando a sua casa, porque aquilo que eu não posso, Ele pode, o que eu não faço, Ele faz, o que eu não sei, Ele sabe. Então não duvide, o Senhor é como um vento forte, mas também é como uma brisa suave. Você viu o vento forte aqui em Cintiane, né? Aí você vê a brisa suave aqui em Marinara. Deus é maravilhoso. São a multiforme graça de Deus. É a forma gloriosa e poderosa que Ele tem de operar em nossas vidas e de nos alcançar. Porque tem gente que só quer o movimento, mas tem gente que quer a suavidade. Então Ele vai de todas as formas para te alcançar. Levante essa Bíblia e diga assim, bem forte: esta é a minha Bíblia. Não, está muito fraco, muito fraco. Quem não tem Bíblia, pega uma Bíblia aí na cadeira aí, ajuda aí sua irmã, pega uma Bíblia aí. Porque quando o Senhor falou comigo desse trabalho, dessa mensagem, Ele falou para mim, para semear no coração das mulheres de Deus, para andarem com essa palavra, para amarem a palavra. A gente anda muito com a Bíblia no aplicativo, vamos andar com ela na rua, sabe? Existem projetos de lei, que outro dia o pastor pode falar melhor sobre isso, que vai daí tentando viabilizar o impedimento da gente andar com a Bíblia, de praticar a palavra, de ouvir, de pregar, amém? Mas nós temos que amá-la acima de todas as coisas, beijá-la, desejá-la, andar com ela, abraçá-la. Essa palavra é tudo para você. Quando não tem a voz do marido, quando não tem a voz do pai, quando não tem a voz de um amigo, quando tudo dá errado, ela tá ali com você. Então ama, a minha é bem velhinha, não tenho coragem de jogar fora. As folhas caindo, não tenho coragem de trocar por uma nova, porque eu amo essa Bíblia, amém? Então levante ela assim e diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra viva de Deus. Ela é poderosa. Ela é proteção para a minha vida. Por ela eu vou viver. Diga assim: a ela eu vou amar. Ela é luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada para os meus pés. Diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus.
Oh, amadas, ame essa palavra, viva por ela, não viva por movimento. Senta bem rapidinho, só 5 minutinhos, enquanto as irmãs terminam de se aprontar. Olha, não viva por movimento. Eu tenho uma preocupação tão grande com essa questão de movimento, de você hoje em dia ter essa facilidade de aplicativos, de mensagens coach, não é? De reflexões que fazem você chorar. Qualquer dia desse eu tenho um tablet para melhorar aqui. Sabe, essas reflexões que faz você chorar. E às vezes eu tenho a impressão que é como se fosse o horóscopo antigo, né? Que você ouve uma coisa agora, ai meu Deus, será que eu devo sair de casa? Tá se tornando assim, né? Ai não, hoje eu vou porque hoje vai dar certo. Tem gente que está vivendo dessa forma, cristãos vivendo dessa forma, mas não é assim o evangelho, amém? Então o Senhor falou ao meu coração, eu tenho procurado viver essa palavra dessa forma, aplicando, meditando. Eu tenho um caderno assim, eu trouxe para mostrar a vocês. Já enchi um, já estou enchendo o outro e agora estou colecionando, porque todos os dias de manhã eu pego um versículo, às vezes um versículo, às vezes um capítulo, leio, medito, transcrevo e compartilho comigo mesmo o que Deus falou no meu coração. Talvez um dia eu escreva um livro, né, de reflexão, mas eu estou aqui anotando e refletindo tudo que Deus fala comigo. Por quê? Você não precisa pensar em ter status. Amadas, tem mulheres por aí que estão fazendo assim, ó. Ela pega, veste uma roupa bonita, aí faz assim, né? Raiva não, pastor. Ela faz assim. Coloca assim, se posiciona assim para trás, que eu não sei o que tem a ver a Bíblia com... Se tivesse só mulher eu falaria, né? Eu não sei o que tem a ver a Bíblia lá em cima com... E ainda coloca assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu espero que vocês não estejam fazendo isso. Nós não precisamos disso. Outras abrem o decote e vai lá. Eu sou crente. Não precisamos disso. Amém? Não precisamos disso, amadas. A palavra do Senhor é poderosa, não é status. Amém? Não é. E tem muitas mulheres que estão aí pelo Facebook, pelo Instagram, e estão querendo se promover. O quê? Eu não entendo. Se expondo. Aí quando desliga as telas, que deita a cabeça no sofá, que acaba de assistir todos os episódios da série, vem aquele vazio na alma, vem aquela angústia, e muitas pensam em tirar a própria vida. O Senhor falou comigo sobre isso. Mulheres que estão na igreja e pensam em tirar a própria vida. Se você tirar a própria vida, você sabe para onde você vai, longe do Senhor. Você vai para outro lugar totalmente longe do Senhor, longe dos seus filhos. Então, amadas, o que importa é você entender que o seu lugar, em primeiro lugar, o seu lugar é debaixo da palavra. Seu lugar é debaixo da palavra. Você pode ter dias difíceis, pode ter dias melhores. Hoje você pode estar num dia de sorrisos. Hoje você pode estar desfrutando de coisas maravilhosas, mas pode não estar. Não importa, a palavra de Deus vai ser a mesma. Não adianta só você abrir a Bíblia e deixar aberta lá no Salmo 23, Salmo 91. Se você não medita nela de dia e de noite, não pratica, não vai adiantar. Então para de procurar movimentos. Você já encontrou o maior movimento. Para que revolução maior do que o que Jesus fez nessa terra? Amém? E ele não discrimina homem e mulher. Ele diz, vem a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz assim. E qual o lugar, né? E eu estava meditando qual o lugar que a mulher de Deus deve ocupar. É o lugar aonde ela possa estar debaixo da palavra de Deus. Hoje muitas mulheres ocupam lugares de destaque no mundo. Não tem lugar que a mulher não possa ocupar. No Senado, até na presidência, no hospital, todos os lugares a mulher pode estar. Ela pode ser policial, ela pode ser o que ela quiser, não existe limite. E pasme você, isso é na sociedade, né? Porque antigamente na sociedade havia limites pra gente. A gente só tinha um lugar para ficar, era na cozinha e cuidando dos filhos. Hoje a gente rompeu, amém? Nós somos resistentes e o Senhor valoriza isso. Mas pasme você, para Deus nunca houve essa limitação. O Senhor nunca limitou as mulheres ou homens, porque Ele não nos trata separando por homem ou mulher. Ele nos ama como filhos. Se formos obedientes, somos filhos. Amém?
Então o Senhor nos chama para ocuparmos o nosso lugar. E nesse lugar não precisa de força. Amém? Você não precisa de força para ocupar o seu lugar. Ah, não, meu lugar é na frente da administração dessa empresa. Mas tem uma pessoa que está ali, aquele lugar é meu, ela vai ter que sair. Não é pela força, nem pela violência. Amém? Zacarias falou, é pelo meu espírito. Vai fluir naturalmente quando você se colocar debaixo da palavra. Tudo a seu tempo. Continua se esforçando, continua meditando nela dia e noite. Ai, hoje eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo emocionado, hoje eu estou tão triste, eu não vou ler a palavra. Leia assim mesmo. Quando você está triste, você come. Quando você está triste, você toma banho. Quando você está triste, você assiste um filme. Tudo que a gente faz não depende da tristeza ou da alegria. A gente faz porque tem que fazer. Crie esse hábito de meditar nessa palavra dia e noite. Amém? Faça o melhor. Para mim o melhor horário é de manhãzinha, mas para você pode ser que seja à noite. Mas eu quero que você saia daqui desse lugar entendendo que você é uma mulher guiada pela palavra de Deus. Amém? Que você é uma mulher guiada pela palavra de Deus, que o seu lugar é esse. Assim, pode mudar a moda que for, pode ter a moda que tiver no mundo. Se você estiver firme na palavra, se você estiver firme nessa palavra, amada, você não vai ser guiada por modinha, não. Você já tem uma direção, é o Senhor. Ele é o meu alvo. Amém? O seu lugar, ele também é um lugar de mulher edificadora. Edificadora, aquela que sustenta. Amém? Mas para poder ela sustentar, ela tem que estar firme na rocha. Lá em Mateus 7, ele diz... Ele fala que aquela que edifica a sua casa sobre a rocha, vem o que vier, ela não vai cair. Se edificar sobre a areia, quando vier o vento forte ou água, ela vai cair. Então a mulher, ela é edificadora, o lugar dela como edificadora é esse. É porque ela conhece a palavra, ela anda na palavra. Ela medita nela, como diz o Salmo 1, de dia e de noite. Não tem como edificar se não tiver edificada. Não tem como você dar o que você não tem. Amém? Meditar dia e de noite, não murmurar. Você acha que o Senhor quer você murmurando? Reclamando? Ai, meu Deus, que desgraça. Tem mulher assim, acorda murmurando. Que desgraça, que coisa ruim. Ai, meu Deus, que coisa feia. Tudo é uma reclamação, uma murmuração. Não foi para isso que Deus te chamou. Amém? Se você soubesse o poder que tem a sua palavra, você falaria, você pensaria antes de falar. Amém? Por isso que eu gosto muito de um provérbio que eu ouvi alguém falando, não lembro quem, diz que está na Bíblia também, acho que está implícito também na Bíblia, com certeza está, que é melhor você ouvir do que falar. Pensar antes de falar. Porque se você vai abrir a boca, deixe sair palavras que vai sair para edificação. Disso vai depender seu marido, disso vai depender seus filhos, porque o homem de Deus, né, que ele casa com a mulher de Deus, ele precisa desse apoio, né? Nós somos a costelinha que está faltando, não foi não? Da costelinha que a gente saiu, como diz. Lembra de onde você foi tirada? Você foi tirada da onde? Quem lembra? De onde você foi tirada? Gênesis capítulo 2. De onde? Não, vocês vão responder. De onde nós somos tirada? E costela é o quê? Costela é o quê? Osso. Quando alguém disser assim, você é osso, pode entender. Você é osso porque você é forte. O osso forma um esqueleto, o esqueleto traz sustentação. Amém? Com o osso, lá em Ezequiel está bem claro, de um vale de ossos secos. A partir da palavra proferida pelo profeta, orientada por Deus, aqueles ossos se levantaram, se tornaram um exército. Amém? Você veio lá do osso. Amém? Você é osso. Você é forte. Você pode não ser forte como seu marido é. Eu não tenho a força que meu marido tem para levantar peso, para fazer tantas coisas que ele faz. Eu não consigo fazer. Porém, eu tenho uma coisa que ele não tem. Eu sou resistente. Ele faz, eu não faço. Levanta peso, ajeita uma coisa, ajeita outra, mais rápido. Eu me canso rápido. Aí quando ele termina, ele se senta. E eu não paro. Mas não é porque eu não quero parar, eu não consigo parar.
Aí ele, Carla, para, senta aqui para assistir. Aí bota um filme para a gente assistir. Eu vou assistir um pouquinho e daqui a pouco eu me levanto. Eu não percebo. Me levanto, já estou lá na cozinha. Daqui a pouco eu vejo que ele percebeu que eu saí, eu volto e me sento. Aí daqui a pouco eu fico um pouquinho e já volto de novo. Porque eu quero estar sempre me movimentando. Quem é assim? Nós somos assim. É inerente. Amém? Nós somos resistentes. Nós temos a resistência de continuar, e essa resistência vai levar você a conquistar a sua família para a presença de Deus, vai levar a sua família à vitória, vai levar a sua família a estar diante do Senhor. Amém? Abençoe seus filhos, abençoe seu casamento, abençoe sua casa, não amaldiçoe. Tudo depende da sua palavra, porque você é edificadora. Eu sei que é difícil às vezes a gente abençoar quando a gente está sendo às vezes recebendo um turbilhão de palavras ruins às vezes, ou muitas vezes quando a gente percebe os pensamentos a nosso respeito. E eu digo uma coisa para você, que você às vezes se sente fraca porque tem alguém falando mal de você e você fica calada e alguém diz assim, ela é muito fraca, nem responde. Não, você não responde porque você é forte. Amém? Porque é mais forte aquele que domina a sua língua do que aquele que domina uma cidade. Você está quieta porque você está esperando o momento certo para falar. Quando você fala com o Senhor. Quando você chora com o Senhor. Não chore murmurando, amém? Você tem um potencial muito grande. Nós temos o potencial. Esse potencial colocado por Deus tem que nos levar a uma situação de não viver preocupada com as coisas. Não podemos, eu luto contra isso e continuo lutando para não ficar preocupada. Mas a preocupação não traz nada de bom pra gente. A preocupação faz a gente ter problema de memória, faz a gente perder a noção do tempo. A gente não sabe o que está fazendo em alguns momentos porque está muito preocupada, atarefada com coisas que não está na nossa capacidade de resolver. Entenda, e eu coloquei isso bem grande na porta da minha geladeira. O que eu não posso, Deus. O que eu não sei, Deus. E o que eu não tenho, Deus tem. Então é disso, é assim que eu quero viver. Amém? Não adianta ficar preocupada. Eu tenho que me alinhar com essa palavra. Porque mulheres guiadas pela palavra, elas ocupam o lugar dela. Amém? Para respirar um pouco, porque tem gente aqui que nem respira. Eu era assim. Eu digo que eu era, porque eu sei que hoje eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu sei que eu vou ocupar o meu lugar, o lugar que Deus determinou para a minha vida. Respire. Amém? Meu marido que me falou, tá? Respire. Respire, Carla. E eu tenho que respirar. Respirar para parar, para oxigenar o corpo. E assim, quando a gente respira, a gente vê tanta coisa bela que está na nossa frente e que a gente às vezes deixa passar. As coisas mais lindas da vida. Olha, um dia desse eu tinha 16, hoje eu já tenho 50. Foi assim, ó. Então não posso. Eu tenho que viver o melhor de Deus. Amém? Desfrutar o melhor de Deus. E o melhor de Deus começa pela minha vida com Deus. Com o meu casamento, os meus filhos que são a herança do Senhor, que eu tenho que cuidar e dar conta. Você tem que cuidar dos seus filhos, mas entenda, cuide dos seus filhos, mas cuide de você também. Amém? Cuide de você também. Se você é uma mulher de Deus, você sabe que o seu lugar como mãe é esse: acreditar nas promessas de Deus para os seus filhos. Eles vão errar? Vão. Você errou, por que eles não vão errar? Lembre de você, quantas coisas erradas você já fez, quantas vezes sua cara chega a estar assim, ó, de bater na parede, várias vezes. Você não errou? Por que não quer deixar eles errar também? Eles vão errar, mas você vai abençoá-los direto. Abençoe direto. Ai, estou sabendo isso que meu filho fez. Oh, Jesus, mas o meu filho é herança do Senhor, é bênção do Senhor. Eu não tive filhos para perturbação, meus filhos são bênção. É o povo dizendo que não é e você dizendo é. O que vale é a sua palavra, não é o que o povo diz. Amém? Agora tem que ter resistência para aguentar o que o povo fala. Para você tem que importar o que a Bíblia fala. Amém? Se está fora da palavra, você tem que rejeitar. Ainda que esteja torto, vai ser colocado no lugar. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte.